Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Marco Aurélio de vocês, de Física. E hoje nós vamos ver, nós já vimos na aula passada a introdução ao eletromagnetismo, cargas elétricas, como que isso se originou, como que surgiu o estudo de cargas elétricas desde a Grécia Antiga, quem foi o cara que estudou ali as cargas elétricas, cujo nome é usado para se referir à unidade de medida das cargas elétricas, como que as cargas elétricas se interagem através da repulsão e da atração. Então nós vimos esses conceitos lá atrás, na nossa última aula, e agora nós vamos ver como que um corpo ele é eletrizado, ok? Como assim? Nós vimos na aula passada que ao falarmos de eletricidade, estamos nos referindo ao elétron, Nós não mexemos ali com o núcleo atômico, porque para você tirar um próton, que é uma carga positiva, do núcleo, é necessária uma fissão nuclear. E isso libera uma reação em cadeia muito grande, que é o princípio aí da bomba atômica, Porém, agora, quando nós falamos em eletricidade, você já sabe, é a questão dos elétrons em torno do núcleo do átomo. É muito mais simples você tirar elétrons do átomo do que tirar um próton, por exemplo, tá? Então, quando nós falamos em eletrificar um corpo, ou nós estamos nos referindo a doar elétrons para este corpo ou retirar elétrons deste corpo, ok? E existem três formas de se fazer isso, tá? E é isso que a gente vai discutir hoje, com alguns exemplos de exercícios e atividades, tudo bem? Então vamos nessa. Eletrização por contato, como o próprio nome já diz, é o contato entre corpos. Um deles, pelo menos, está carregado. Há a transferência de elétrons de um corpo a outro. Ao final do processo, ambos os corpos ficam com mesma quantidade e mesmo sinal de cargas elétricas. Tá? Como assim? Olha só a figura a seguir aí que explica melhor. Então você tem aí um corpo A neutro, antes do contato, e tem um corpo A e tem um corpo B. Esse corpo B ele está carregado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons. E aí, na metade da figura aí tem o contato, O que é o contato? Simplesmente um corpo encosta no outro. O que vai acontecer? Esse corpo B, que tem mais elétrons, vai doar elétrons para o corpo A. Tá? No final das contas, eles vão ter aí a média das cargas, Ou seja, cada corpo vai ter quantidade igual de cargas e de mesmo sinal. Se o corpo B estava negativo, ao eletrificar o corpo A e o corpo B vão estar negativos também. Tá? Vamos ver um exercício para ficar mais claro isso? Fala aí pessoal, beleza? Nesse exercício aqui fala sobre eletrização por contato. Vamos ler ele aqui, Um corpo eletrizado com carga QA menos 5 vezes 10 a menos 9 coulomb é colocado em contato com outro corpo com carga 7 vezes 10 a menos 9 coulomb. Qual a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Então nós tínhamos aqui dois corpos, o corpo A e o corpo B, representado aí por essas duas bolinhas. O corpo A com essa carga de menos 5 vezes 10 a 9 coulomb e o corpo B com esta carga de 7 vezes 10 a menos 9 coulomb, ok? E aí eles foram postos em contato. Quando eles são postos em contato, o excesso de elétrons que um corpo tem distribui-se de forma igual para o outro corpo, ok? E no final das contas você vai ter cada corpo com cargas iguais. Vamos somar a carga do corpo A e a carga do corpo B e dividir por 2. Cada corpo vai ter carga igual, Segundo esta conta aqui embaixo, QA mais QB dividido por 2, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos pegar essas cargas do corpo A e do corpo B, somá-las e dividir por 2. Então, seguindo essa expressão, a carga do corpo A é esta de menos 5 vezes 10 a 9, Tá aqui. A carga do corpo B é 7 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então vamos somar essas duas cargas. Mas veja bem, aqui o 10 a menos 9, ele está fator comum para esta parcela e para esta outra parcela. Ele fica aqui em evidência. E vamos somar aqui o menos 5 e o 7. Se você pegar esse 10 a menos 9 e multiplicar de volta aqui no parênteses, vai voltar a expressão aqui de cima. Tá?
Então, somando aqui menos 5 mais 7, fica 2, né? Com o sinal positivo. Ó. Agora, 2 dividido por 2 é 1. Então, por isso que esta carga vai ficar 10 a menos 9 coulomb, ou simplesmente 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, esta é a carga que cada corpo vai ter, né? Tanto o corpo A quanto o corpo B. Vai ser a mesma carga do mesmo sinal. Se você quiser saber, por exemplo, quantos elétrons corresponde a esta carga aqui de 10 a menos 9 coulomb, basta fazer esta conta aqui. Ó. Carga total é igual a número de elétrons vezes a carga de um elétron. Então, a carga total que nós temos aqui, né, é 10 a menos 9 coulomb. A carga de um elétron, o módulo da carga, desconsiderando aí o sinal negativo, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? E o N, que é o número de elétrons, é o que a gente quer saber, tá? Nesse caso aqui, esse 1,6 vezes 10 a menos 19, como está multiplicando aqui o N, vai passar para o outro lado, dividindo o que está lá do outro lado, né? Então aqui está 10 a menos 9 coulomb dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Esse valor aqui do denominador estava aqui do outro lado multiplicando, passou dividindo, tá? Fazendo essa divisão, aqui tem 1 dividido por 1,6, vai ficar 0,625. E de acordo com a regra de potenciação, quando você tem divisão de mesma base, no caso aqui a base 10, você faz o que com os expoentes? Subtrai. Então fica menos 9 menos 19. Né? Você está subtraindo os expoentes. Acontece que o menos da fórmula vai chocar aqui, multiplicar com o menos do expoente, então vai ficar positivo, vai ficar desse jeito. 0,25 vezes 10 a menos 9 mais 19. Ficou mais porque é o menos da fórmula vezes o menos do expoente, aí ficou positivo. Tá? Menos 9 mais 19 vai dar, né, a mesma coisa que 19 menos 9. Então, né, menos 9 mais 19 é a mesma coisa que 19 menos 9, que é 10. Né? Então fica 0,625 vezes 10 elevado a 10. Esse é a quantidade de elétrons. Mas a gente não deixa matematicamente dessa forma, porque essa base, que é o que está indicado de vermelho, tem que estar entre 1 e 10. Né? Tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Mas o 0,625 aí, ele está menor do que 1. Então é necessário manipularmos a vírgula e o expoente lá do 10 para podermos estar entre 1 e 10. Bom, nesse caso, se a gente andar uma casa para a direita, a vírgula, nós estaremos aumentando o número, né? De 0,6 ele vai para 6, ok? Em contrapartida, se a gente aumenta aqui na base uma casa, por exemplo, temos que diminuir lá no expoente uma unidade. É sempre assim. Bom, fazendo essa operação, então fica 6,25 vezes 10 a 9 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons que tem no corpo, cuja carga é 10 a menos 19 coulomb. Né? Se você quiser escrever esse número por extenso, fica 6 bilhões e 250 milhões de elétrons. É muita coisa, né? Então, esse é o número de elétrons. Então, esse é um exemplo de eletrização por contato. Ok? Olha esse outro exercício que legal. Da Unirio. 3 esferas idênticas muito leves estão penduradas por fios perfeitamente isolantes em um ambiente seco, conforme figura abaixo, né? Conforme mostra a figura. Em determinado instante, a esfera A, que é A igual a 20 microcoulomb, toca a esfera B, que B é igual a menos 2 microcoulomb. Após alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C. A carga do C é menos 6 microcoulomb, retornando então à posição inicial. Após os contatos descritos, as cargas das esferas A, B e C são respectivamente iguais a... Ele quer a resposta em microcoulomb, né? Então vamos primeiro colocar as cargas de cada uma dessas esferas, né? A esfera A, B e C tem essas respectivas cargas aí de 20, menos 2 e menos 6 microcoulombs. Lembrando que micro, esse símbolo mi, né? Ele é do alfabeto grego, chama-se mi, mas ele representa aí micro, e o valor numérico dele é 10 a menos 6, ou seja, 1 milionésimo, ok? 1 dividido por 1 milhão, tá? Então, 20 microcoulomb é a mesma coisa do que escrever 20 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Lembrando aí. Primeiramente, então, a esfera A toca na esfera B. Então, se vai tocar,
vai existir uma eletrização por contato. E nós sabemos a expressão que condiz aí com a carga final do processo da eletrização por contato, que é o valor das cargas, você vai somá-las e dividir por 2, tá? Então vamos pegar o valor da carga A e o valor da carga B, somar e dividir por 2. O valor da carga A é 20 microcoulombs, né? O valor da carga B é menos 2 microcoulombs, tá? Então vamos somar o 20 mais menos 2, o que corresponde a 20 menos 2, tá? Porque o mais aqui vai confrontar com o menos, né? Mais vezes menos é menos, né? Mais com menos é menos, então fica aqui menos. Diferente, se fosse menos aqui, né? Ia ficar menos, menos, aí ia ficar mais. Porém, como é mais, então é mais, menos, ficou menos. Então 20 menos 2 dividido por 2. Ficou 18 microcoulombs dividido por 2, isso é igual a 9 microcoulombs, tá? Portanto, a carga A e a carga B vão ficar aí com 9 microcoulombs. Porque a eletrização por contato, as cargas ficam do mesmo sinal, né? No caso aqui positivo, e mesma quantidade, no caso aqui 9 microcoulomb. Aí ele diz depois que a carga A vai tocar na carga C. E a gente vai repetir o mesmo processo que nós fizemos entre as cargas A e B, entre as esferas A e B. Então vamos lá, vamos tocar o A com o C. A carga final vai obedecer essa expressão aqui, a carga do A, mas aqui vai ser a carga do C, né? Dividido por 2. A carga do A é 9 microcoulombs, a carga do B é menos 6 microcoulombs, então fica 9 microcoulombs mais menos 6 microcoulombs dividido por 2. Portanto, fica 9 menos 6 dividido por 2, 3 microcoulombs dividido por 2, né? Porque 9 menos 6 é 3. Então fica 1,5 microcoulomb, a carga final do A e do C. Portanto, nós temos essa configuração no final. A carga do corpo A é 1,5 microcoulomb, a do B 9 microcoulomb e a do C 1,5 microcoulomb. Tudo bem? Mais um exemplo aí de eletrização por contato. A outra forma de eletrização, pessoal, é a eletrização por atrito, né? O atrito também é uma forma de contato, mas não é um simples encostar. O atrito ele é um esfregar, quando um corpo se esfrega no outro, né? Também é um contato, né? Mas é uma forma de haver atrito e ao final do processo os corpos ficam carregados com cargas de sinais opostos. Um corpo fica positivo e o outro fica negativo nesse processo do atrito, tá? Bom, aqui não tem como a gente saber exatamente qual a carga que cada corpo vai ter. A gente só tem como saber o sinal. E como que a gente sabe o sinal? Através de muitas e sucessivas experimentações, se constituiu o que se chama tabela triboelétrica. Ou seja, é uma tabela que vai nos dizer se quem perdeu elétrons e quem ganhou elétrons nesse atrito, tá? Olha só como que é essa tabela triboelétrica aí. Por exemplo, se você esfregar um vidro no plástico, tá vendo? Ó, o vidro ele está perto do positivo, né? E o plástico perto do negativo. O que isso quer dizer? Ao esfregar o vidro com plástico, o vidro vai ficar positivo e o plástico vai ficar negativo. Ou seja, o vidro vai doar elétrons para o plástico. Quando o vidro doa elétrons, o que vai sobrar no vidro vão ser mais cargas positivas, né? Os prótons. Quando o plástico recebe elétrons, ele vai ter mais cargas negativas. Se você esfregar, por exemplo, o vidro com lã, a lã vai ficar negativa, porque a lã está mais para o negativo, e o vidro vai ficar positivo. Então, dessa maneira que a gente sabe quem ganha e quem perde elétrons. Veja aí o exercício. Ó. Aqui, ó, nós temos eletrização por atrito. Olha só que interessante essa tabela, chamada tabela ou série triboelétrica, né? Vamos ler aqui. Ao limpar sua casa, Maria observou que ao esfregar o algodão no vidro, pequenas fibras de algodão eram atraídas para o vidro. E ao esfregar o algodão em isopor, pequenos pedaços de isopor eram atraídos para o algodão. Explica este fenômeno baseado na série triboelétrica ao lado. Então aqui está a série triboelétrica e primeiramente, né, Maria, limpando a sua casa, esfregou o algodão no vidro. Ó, se você observar aqui o algodão, cadê o algodão? O algodão... Tá aqui o algodão. E o vidro tá aqui em cima. O que significa essa série triboelétrica? Por que tem esse mais e esse menos aqui?
quando você atritar dois corpos, o que está mais para o positivo, ele vai ficar mais positivo, e o que está mais para o negativo vai ficar mais negativo. Ou seja, o que está mais negativo aqui vai receber elétrons, e o que está mais positivo vai doar elétrons. Se você esfregar o algodão e o vidro, como o vidro ele está mais aqui no positivo e o algodão está mais perto do negativo, então entre o vidro e o algodão, o vidro vai doar elétrons para o algodão. O algodão vai ficar mais negativo e o vidro vai ficar mais positivo. Como eles vão ficar com cargas de sinais opostos, naturalmente pedaços de algodão serão atraídos, né, para o vidro, porque são sinais opostos, negativo aqui e positivo aqui. Aí ele fala aqui o seguinte: ao esfregar o algodão em isopor, pequenos pedaços de isopor eram atraídos para o algodão. Então, ó, algodão e isopor. Agora aqui, entre o algodão e o isopor, né, o algodão ele vai doar elétrons para o isopor, porque o isopor ele está mais aqui no negativo do que o algodão. O algodão está mais próximo do positivo, né, do que o isopor aqui em relação ao positivo. Então, nesse caso, o algodão vai doar elétrons para o isopor, tá? Quem fica mais próximo do positivo é quem doa elétrons, e quem fica mais próximo do negativo é o que recebe. Então, ora, veja aqui, quando era vidro e algodão, o algodão recebeu elétrons do vidro, então o algodão ficou mais negativo, né? Quando é algodão e isopor, agora o algodão ele doou elétrons para o isopor. O algodão ficou mais positivo e o isopor negativo. Entendeu como que funciona essa série triboelétrica? Interessante, não é? Indução. A indução aqui, nós temos acho que é a forma mais complexa das três, tá? Ó, nesse tipo de eletrização não há contato, ok? Ao final, os corpos ficam com a mesma quantidade de cargas, tá? Mas de sinais contrários. Vamos ver como que acontece aí a indução. Olha só essa figura, tá? Nós vimos já na nossa primeira aula ali que todo corpo é constituído por átomos. E os átomos eles têm cargas, ok? Cargas positivas, cargas negativas e tudo mais. E aí o que acontece? Um corpo neutro ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Mas essas cargas estão sem orientação, elas estão ali misturadas. Quando você aproxima um corpo negativo deste corpo neutro, por um processo aí de atração, as cargas positivas desse corpo neutro vão estar mais próximas do corpo negativo. Já as cargas negativas, por ter mesmo sinal, vão estar mais distante pelo processo de repulsão, tá? E aí o que acontece? Se você ligar um fio nesse corpo neutro aí, né, ou seja, nessa parte onde houve a aproximação, na parte B do nosso processo, as cargas positivas de um lado e as negativas de outro, esse nome se chama polarização. As cargas ficaram polarizadas, um polo positivo e um polo negativo, tá? Polos ficaram polarizadas, cargas afastadas, polarizadas. Agora, após o processo de polarização, se você conectar um fio nesse corpo neutro e conectar esse fio na Terra mesmo, os elétrons vão sair desse corpo neutro aí e vão para a Terra, entende? Por um processo, porque a Terra ela é tanto uma doadora de elétrons como uma receptora de elétrons, tá? A Terra ela tem essa capacidade. E também pelo processo aí de repulsão, né? A carga negativa aí do bastão vai empurrar, digamos assim, a carga negativa do corpo aí dessa bola para a Terra. Ok? E aí, ó, se você corta o fio, né, tira o fio agora da Terra, desconecta, o que vai acontecer o quê? Vai sobrar apenas as cargas positivas, tá? Vão sobrar apenas as cargas positivas. E no final das contas, você tem então a mesma quantidade de cargas, mesma quantidade em módulo, tá? Porém com sinais contrários. O bastão está negativo e a bola, aí nesse caso, está positiva, ok? Isso é o processo de indução, tá? Esse é o processo chamado indução. Não houve contato entre o bastão negativo e a bola.